Coringa, esse nome, ele evoca muito mais do que um simples vilão, não é? É quase como uma ideia, um sintoma da nossa sociedade. E para entender de verdade o que ele significa, não adianta só listar os crimes. A gente precisa dissecar o símbolo. Sabe, essa pergunta, ela não é bem uma ameaça. É mais como um ultimato filosófico. É um convite para a gente questionar a própria realidade que a gente constrói. Aquela onde a ordem e o caos, bom, eles são separados por uma linha muito, muito fina. Então, para a gente entender o Coringa de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo, olhar para um arquétipo que está quase esquecido. A função dele na história vai muito além de ser só um criminoso. Ele tem um papel antigo, fundamental. Pensa bem, assim como o bobo da corte, o Coringa usa essa máscara da loucura como um escudo, sabe? O humor sádico dele vira uma espécie de licença para expor aquelas verdades que ninguém quer ouvir, as hipocrisias da nossa ordem e, afinal de contas, quem é que vai punir um louco por dizer a verdade? E aqui está o ponto central de tudo. As ações dele, elas não são aleatórias, de jeito nenhum. Ele olha para as estruturas que organizam o nosso mundo, leis, valores, a própria ideia de justiça, e ele vê jogos. Só isso. Convenções frágeis que só existem porque a gente decide acreditar nelas. O grande objetivo dele é simplesmente expor essa piada. Só que todo símbolo tem uma origem, né? Por trás daquela máscara do caos, existe a tragédia de um homem. Uma história que mostra exatamente como a realidade pode quebrar uma pessoa. E tudo isso se resume em uma única ideia, uma ideia absolutamente aterrorizante. Tudo acontece em um dia, um único dia. De manhã, ele é um comediante fracassado, com uma esposa grávida e dívidas que não param de crescer. À tarde, a notícia é terrível. A esposa e o filho, que nem nasceu, morreram num acidente. Chega a noite e ele é forçado por criminosos a participar de um assalto. E na madrugada, o confronto com o Batman. E a queda. A queda num tanque de produtos químicos. Fim. E aí o que acontece? A transformação. Quando ele sai do esgoto, completamente desfigurado, o choro de desespero se transforma numa risada psicopata. É um momento muito simbólico, porque ali morre o homem comum e nasce o Coringa. A risada vira a única defesa dele contra uma dor que é grande demais para suportar. É a forma dele responder ao absurdo do mundo com um absurdo ainda maior. E com isso vem a tese dele, a filosofia que vai guiar cada um dos seus atos a partir dali. Ele não se enxerga como uma aberração, não, ele se vê como uma prova. A prova de que qualquer pessoa, qualquer um, sob a pressão certa, pode se tornar exatamente como ele. Com a vida antiga completamente destruída, ele abraça uma nova missão. E não é sobre dinheiro, não é sobre poder. É algo infinitamente mais perigoso. É sobre impor a visão nihilista dele sobre o mundo inteiro. E o alvo dele são as próprias fundações da nossa sociedade. Para ele, coisas como leis, moral, dinheiro não são pilares de segurança. São as grades de uma gaiola. Uma gaiola que a gente aceita em troca de uma falsa sensação de ordem. É isso, para o Coringa, todos esses pilares da nossa civilização são construções arbitrárias, são mentiras que contamos a nós mesmos para não ter que encarar o caos que, para ele, é a base da existência. Ele despreza tudo isso porque simplesmente não consegue levar a sério. E é exatamente isso que o torna tão aterrorizante. Ele não quer conquistar o mundo, ele quer corromper o mundo. O objetivo é quebrar um homem bom só para provar que a bondade é só uma máscara que cai no primeiro sinal de dificuldade. E é justamente nessa missão de corromper que ele encontra o seu reflexo distorcido. A única pessoa que funciona como uma refutação viva da filosofia dele. Alguém que também foi forjado na mesma tragédia. Pense nisto. Os dois tiveram o seu dia ruim. Os dois viram a escuridão do mundo de perto. Mas, enquanto um usou o sofrimento como desculpa para o caos, o outro usou essa mesma dor como combustível para se tornar um símbolo de virtude, mesmo diante do desespero. E aqui está a diferença crucial, aquilo que o Coringa nunca entende. Ele acha que a moralidade do Batman é só seriedade, uma pose, uma máscara que ele usa para ganhar aprovação social. Então ele tenta, sem parar, quebrar essa máscara. O que ele não saca é que o código do Batman é sinceridade. É uma expressão verdadeira de quem ele é
e por isso é incorruptível. Essa frase dele não é um lema qualquer. É a declaração de proposta. Ele não se vê como um criminoso. Ele se vê como uma força da natureza, filosófica. Um corretivo para uma sociedade que se ilude com a ordem. O objetivo final não é vencer o Batman. É provar que a ordem que o Batman protege, essa sim é a maior piada de todas. E isso tudo nos leva ao clímax de A Piada Mortal, o momento em que o conflito entre essas duas ideologias chega no seu ápice, numa cena final que é brilhantemente ambígua. No final de tudo, depois de todo o horror, o Batman faz algo impensável. Ele oferece ajuda, uma chance de reabilitação. É a aposta final dele na ordem, na compaixão, mesmo de cara com o caos absoluto. E a resposta do Coringa vem em forma de piada. Mas não é uma piada qualquer. É uma metáfora da condição dele. Ali ele revela a sua desconfiança profunda, a crença de que ele é um caso perdido. Ele tem medo de que, se tentar voltar, o mundo simplesmente vai apagar a luz e o deixará cair de novo. No fim das contas, rir é muito mais seguro do que confiar. E então, uma coisa impossível acontece. Os dois riem, juntos. Por um instante muito breve, a ordem e o caos compartilham a mesma piada. Mas aí, a risada do Coringa para. E só do Batman continua. A história nos deixa com essa imagem. E com o silêncio que vem depois. O que foi que aconteceu ali? O próprio título, A Piada Mortal, sugere um final bem sombrio, né? Que o Batman finalmente quebrou sua única regra. Mas a genialidade da cena é que não tem resposta, só fica a ambiguidade. Esse final nos força a encarar uma ideia bem desconfortável. É como em O Cavaleiro das Trevas, quando Batman esconde a verdade sobre o Harvey Dent para proteger a esperança da cidade. Talvez algumas verdades sejam simplesmente insuportáveis. E talvez às vezes a esperança precise ser protegida, mesmo que seja com uma mentira. A história termina sem uma verdade absoluta, deixando só o silêncio para nossa interpretação. O Batman foi o herói que se manteve firme até o fim, ou foi o homem que finalmente cedeu? A resposta que cada um escolhe diz menos sobre o personagem e muito mais sobre como nós mesmos enxergamos essa linha tão tênue entre a justiça e o caos.